Fala pessoal do canal Fala Fono, vamos conversar hoje sobre se não é autismo, o que pode causar o atraso de fala. Se você quer saber mais, fica ligado. Gente, a gente parece que vive num mundo que a criança tem autismo, se a criança tem atraso de fala, ela tem autismo, né? E não é bem assim que funciona. Muitas coisas podem causar o atraso de fala, inclusive um atraso simples, natural do desenvolvimento que se resolve, né? Às vezes até sozinho, sem intervenção. E outras causas que podem causar atrasos e transtornos que envolvam a fala e linguagem que não são autismo. E as possibilidades são muitas. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir trazer todas para vocês aqui, porque são muitas mesmo, são praticamente infinitas aqui. Tem uma combinação delas. Se você fizer uma combinação aí, você vê que a coisa vai ficando mais complexa. Realmente não é uma coisa simples fazer um diagnóstico e merece um raciocínio clínico. Então vamos lá, só para vocês entenderem, né? A gente pode ter causas que sejam de origem genética, e aí, no caso, o autismo é uma delas. A gente sabe que 90% dos autismos tem uma influência genética, só que a gente sabe que ele é um transtorno de origem mista. Tem questões genéticas e tem questões que são outras que não genéticas, que se combinam e combinam com uma pessoa dentro do TEA, né, que a gente chama. Mas não é só isso, outras questões podem ser genéticas também e estar envolvidas com atraso de fala e de linguagem, como por exemplo, o TDL, como, por exemplo, síndromes, né, síndrome do X frágil, síndromes de Williams, aí tem um monte de síndrome, né, e das mais raras para as mais comuns, aí você vai ter uma gama enorme. Síndrome de Down, né, então temos várias opções aí genéticas. Tem as questões que não são do nascimento da criança, mas que são do neurodesenvolvimento. E aí, no caso, o autismo também é uma doença do neurodesenvolvimento, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. O TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Assim como a apraxia de fala da infância também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas podem haver outros transtornos que envolvem o neurodesenvolvimento, né? Que não sejam síndromes genéticas. Questões neurológicas. Então, se a criança sofreu uma hipóxia, se a criança sofreu uma hipoglicemia, se a mãe teve... Muitas vezes a gente vê casos onde houve eclâmpsia, né? Quando houve eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, isso pode impactar, né, no desenvolvimento da criança. Lesões, realmente, né? Então, lesões cerebrais, sejam por acidentes, sejam por isquemia, sejam por AVC. Então, várias coisas podem acontecer aí. Hipotonia, epilepsia. Então, tudo são questões neurológicas aí. Pode ser também questões sensoriais. Então, por exemplo, a criança é surda, ou tem algum grau, algum tipo de surdez, e isso impacta no desenvolvimento da linguagem também. Ou o próprio transtorno do processamento sensorial, que também pode impactar no desenvolvimento da fala, né? E pode impactar também nessa questão do processamento auditivo e do processamento sensorial do motor oral também. Enfim, tá vendo como a coisa vai ficando complexa. Pode ser questões periféricas. Então, por exemplo, uma língua presa. É uma criança um bebê que foi entubado e que passou, na hora de entubar, lesionou ali e deu uma paralisia de prega vocal, por exemplo. Respirador oral. Da criança que é respirador oral, aí tem a síndrome do respirador oral que pode causar uma porção de coisas. Então, vamos supor que a criança tem uma adenoide que causa um abafamento na audição, então ela escuta tudo meio abafado assim, e não consegue desenvolver a linguagem bem, porque ela tá ouvindo tudo meio abafado. Isso também pode ocasionar com que ela seja um respirador oral, porque ela tá conseguindo respirar direito pelo nariz, vai respirar por onde? Pela boca. Respirando pela boca, aí acontece toda uma flacidez dos músculos periorais, e isso pode levar a um atraso de fala. Então, são muitas possibilidades, tá? A gente pensa assim, atraso de fala é autismo? Não, então se não é autismo é o quê? É um universo de possibilidades, né? Então, geralmente quando as pessoas me perguntam isso, eu falo, olha, eu não consigo nem enumerar, desculpa. Mas tô aqui nesse vídeo fazendo uma enumeração básica aqui, mas não vou conseguir cobrir todas, tá? Além das questões que eu falei agora, periféricas, nós temos as questões ambientais. Então, uma criança que vive, vamos supor, de frente para a tela, numa tela de um celular, de um computador, num apartamento pequeno, onde ela não tem oportunidade de explorar, de ver outros panoramas, de subir, descer, escalar, passar por baixo, por dentro, por fora, né, de brincar, de explorar materiais. Então, ela tá tendo um empobrecimento ambiental, e isso impacta no desenvolvimento dela e pode gerar um atraso de fala. Questões emocionais. Então, a gente tem crianças onde não houve um vínculo bom, onde, por exemplo, as crianças foram abandonadas pelos pais e foram parar em
instituições, e nessas instituições trocaram de famílias algumas vezes, e por falta de um vínculo emocional, o bebê não conseguiu se desenvolver bem. E a gente sabe que é importante o emocional para o desenvolvimento do bebê. Questões sociais também, a gente tem um empobrecimento, às vezes, cultural mesmo, né? Então, assim, você já viu aquele livro Vidas Secas? Naquele livro você vê bem ali, quando ele retrata aqueles retirantes, né? Como que eles tinham uma restrição de linguagem. Eles não conseguiam conversar direito, eles não tinham palavras, eles não tinham... Sabe, linguagem é recurso, são ferramentas. E aí, por não ter, eles não passavam isso para os filhos deles. E aí tem uma parte até... Gente, eu li esse livro, eu estava na 6ª série, me perdoe se eu tô falando besteira. Mas pelo que eu lembro, tem uma parte onde eles vão para a cidade, e na cidade o menino olha na vitrine, olha aquele monte de coisas. E aquele menino vivia, gente, num lugar onde tinha um pasto seco, bois e mais nada, e carroça e água, né? Muito pouca coisa. E ele olha aquele monte de coisa nas vitrines, na cidade, e ele pensa assim, existe nome para tudo isso, né? Então, é uma pobreza linguística mesmo, né? Às vezes por uma questão social. Pode impactar também. Então, você vê que nós somos feitos de várias camadas, né? Todos nós temos uma genética, todos nós temos um neurodesenvolvimento, todos nós temos um ambiente social, todos nós temos um ambiente emocional, todos nós temos questões nas nossas periféricas, então a nossa força, nosso tônus, a nossa língua vai estar mais ou menos presa, enfim, todos nós temos todas essas questões e todas essas camadas. Então, realmente é muito complexo. Então, todo atraso de fala de autismo pela madrugada? Não. Ah, pode ser? Pode. Sempre pode ser, como pode ser qualquer outra coisa. Então, por isso que é importante você fazer uma avaliação com o especialista, com o profissional da área, com alguém que entende, com alguém que tem experiência, com alguém que vai poder pegar todo o histórico da sua criança, entender os fatores de risco, entender como é que foi o desenvolvimento dela, entender como que a rotina dela, o quão estimuladora essa rotina é, avaliar a criança, ver se bate com aquilo que ela observou e observar onde é que está a dificuldade dessa criança. E daí começar a elaborar hipóteses. Diante dessas hipóteses, aplicar a terapêutica, e diante da resposta terapêutica, ela vai validar ou não essas hipóteses e vai seguir investigando até entender o que a sua criança tem. Gente, fonoaudiologia não é simples, tá? Não é uma coisa assim, né? Vamos esperar que a criança vai falar sozinha, né? Não é um profissional que só serve... Como foi que a menina falou outro dia? Eu fiquei revoltada. Não precisa de fonoaudiólogo. Quando a criança quiser falar, ela vai falar. A gente tem que respeitar o tempo da criança. Esses fonoaudiólogos só querem ganhar dinheiro. Né? A gente estuda uma vida inteira. Ajuda milhares de pessoas pra ouvir isso. Mas tudo bem, né? Não é só pra ouvir isso. A gente ouve muitas coisas boas também. Pode ver que eu sou muito apaixonada pela minha profissão, né? E pelo desenvolvimento infantil. E pelo neurodesenvolvimento. E por todas as camadas que são muito intrínsecas do ser humano. Não tem como a gente separar uma criança do seu contexto, uma criança do seu genético, uma criança do seu ambiente. É tudo junto ali, né? E aí a gente tenta entender aquilo e apoiar por diversas frentes. E às vezes a gente vai por tantas frentes apoiando o desenvolvimento da criança, daí a criança desenvolve. Aí você fala, mas qual era a dificuldade dela mesmo? Você não sabe dizer. Porque você foi oferecendo apoio em várias frentes. Você não sabe qual dessas que realmente era que estava impactando mais, ou se era o conjunto dos entraves que estavam atrapalhando ali o desenvolvimento dela, enfim. É realmente um assunto complexo, tá? Eu espero que isso tenha feito você abrir a cabeça para as possibilidades da síndrome mais rara, que só tem 3 pessoas no universo, até a coisa mais comum, como uma criança que usa tela demais, pode causar um atraso de fala, tá bom? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, aperta esse like. Vejo você na semana que vem.